Oi, gente, tudo bem? Então, essas dicas de português que eu estou passando para vocês nessa semana e na semana passada, elas são muito importantes para nós, né, aprendermos a falar corretamente e, lógico, escrever corretamente, né? Principalmente quando vocês forem escrever alguns textos e que vocês precisam escrever da maneira certa para que o valor semântico do texto ou da mensagem, né, ou seja, o significado da mensagem seja correto. Por exemplo, se vocês usarem a palavra... Lembram das preposições? As preposições são as palavrinhas que conectam palavras, é o conteúdo do 7º ano, né, são as palavrinhas que elas não têm muito sentido sozinhas, parecem muito simples, mas na verdade elas são fundamentais. São aquelas palavrinhas assim, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, por, para, perante. Lembram dessas palavrinhas, né? A gente faz muitos exercícios no 7º ano com elas. E o valor semântico delas, ele é definido. O que é o valor semântico? O valor semântico é o sentido que a palavra tem. O sentido numa frase. Se eu disser assim, aquele exemplo que eu sempre uso, café com leite. Com é a preposição que liga o café e o leite. Se eu mudar essa palavrinha, eu tenho um sentido totalmente diferente. Se eu usar o sem, café sem leite, mudou totalmente. Então, uma pequena palavrinha que muda todo o sentido. Mas vamos falar de duas preposições em específico. A preposição de e a preposição ao. E vamos usar a palavra encontro. Se nós falarmos assim, eu vou ao encontro da sua opinião. Eu vou ao encontro das pessoas que querem conversar comigo. Se eu usar ao encontro, eu estou dizendo a favor. Eu estou com a mesma opinião, com o mesmo sentimento, com a mesma intenção. E se eu usar o de, a preposição de no lugar do ao, é totalmente o contrário. A minha ideia vai de encontro à sua, ou seja, vai ao contrário da sua. Certo, pessoal? Então, a palavrinha, a preposição muda todo o sentido do enunciado, né? Ao encontro é a favor, de encontro é contra, é contrário. Então, essas dicas de português são bem importantes, são detalhes da língua portuguesa que nós temos que memorizar as certas, senão depois vamos acostumando a usar de qualquer jeito e isso se torna um vício e falamos errado e escrevemos consequentemente errado. O que eu sugiro para quando vocês forem fazer uma redação, usem os dois casos, para mostrar ao professor que está corrigindo o seu texto que vocês sabem usar os dois casos, né? Então, a opinião da comunidade foi ao encontro da proposta sugerida pelo governador. Ou seja, foi a mesma. A opinião de toda a sociedade é de encontro às medidas públicas que estão sendo tomadas. Ou seja, a opinião, a ideia é diferente, é contrária. Certo, pessoal? Outra palavra muito importante que nós devemos lembrar sempre. Menos e menos. Menos não existe. Não adianta concordar com o feminino. Eu quero menos coisas para fazer, eu quero menos atividades para resolver, eu quero menos trabalho para passar, eu quero menos tristezas, eu quero menos complicações, menos dificuldades para todo mundo. Então, não existe menos, não existe. Tá bom, pessoal? Já tem outro videozinho com mais algumas dicas de português.